Olá a todos, boa tarde. Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação na linha de frente da guerra na Ucrânia. E hoje temos várias informações importantes para comentar. Vamos começar falando da linha de frente, onde houve uma captura que, embora pequena, é extremamente simbólica. Houve também outro avanço russo que chama a atenção. Mas o mais importante mesmo é tratar de diversos acontecimentos que se desenrolam fora da linha direta de contato, como as novas informações sobre o acordo entre a Ucrânia e os Estados Unidos para a extração de minerais estratégicos, além de dados que surgem sobre possíveis negociações de paz. São informações que novamente trazem aspectos bastante interessantes sobre esse tema. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou contra a invasão na Ucrânia. Reprovo totalmente a violência. E gostaria de lembrar que a melhor forma de apoiar este canal é se inscrevendo. Então, se você gosta do meu conteúdo e ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição. Isso seria uma ajuda tremenda para este canal. Agora, vamos direto ao ponto e começar com o vídeo de hoje. Vamos comentar o primeiro de dois avanços reportados. Considero este o menos importante dos dois, pois o segundo realmente é muito mais relevante. Mas ainda assim, este primeiro avanço merece atenção. De acordo com algumas fontes, o exército russo parece ter avançado a partir da localidade de Haslev e, ao que tudo indica, entrou na vila de Bagatyr. Foram geolocalizadas diversas imagens de movimentos russos nos arredores de Bagatyr, e várias fontes, incluindo Radov, apontam que tropas russas conseguiram penetrar na localidade. Atenção! Isso não significa que a vila está sob controle russo consolidado. Longe disso. A Ucrânia continua resistindo bravamente. Bagatyr vinha sendo há bastante tempo um objetivo das forças invasoras, especialmente quando os russos pressionavam a região ao sul de Andrivka. Mesmo assim, a localidade ainda permanecia distante de seus avanços. Somente agora, depois de muito tempo, os russos conseguiram se aproximar novamente após ocupações parciais em áreas vizinhas. É importante lembrar que Bagatyr é uma dessas vilas que formam uma linha de defesa importante junto com outras localidades próximas, como Andrivka, Ulakli, Konstantinopil, Alexivka, Selenikut e Novoukrainka. Esses povoados formam uma cadeia de áreas urbanas com densidade considerável, o que transforma essa zona do fronte em um campo de batalha praticamente contínuo. Mesmo com esse avanço russo, a resistência ucraniana permanece firme. A tendência é que os combates se intensifiquem dentro de Bagatyr. Os russos vão tentar consolidar posições, mas o exército ucraniano certamente vai contra-atacar com força para expulsar as tropas invasoras. Se isso não for possível de imediato, as forças ucranianas trabalharão para estabilizar a linha de frente dentro da vila. A região é crucial. Se os russos tentarem continuar seu avanço e conquistarem localidades dessa linha, poderiam chegar até a fronteira da região de Dnipropetrovsk. No entanto, esses ataques continuam limitados em profundidade e intensidade. O avanço mais recente, por exemplo, foi bastante modesto. A Ucrânia, com sua coragem e resiliência já demonstradas ao longo de toda a guerra, deve conseguir manter os russos à distância por mais algum tempo nessa frente. Tudo o que acontecer em Bagatyr poderá ser decisivo para a defesa de outras vilas próximas. Agora seguimos em direção ao norte do front, para uma área que já abordamos várias vezes, o ponto de união entre Donetsk, Lugansk e Kharkiv. Nesta região, os russos vinham tentando avanços há semanas. Fontes ucranianas relatavam dificuldades, especialmente diante da superioridade numérica russa em soldados e drones. Apesar disso, o exército ucraniano lutou com bravura e impediu diversos avanços. Os russos conseguiram ocupar algumas vilas como Nova Mikhailivka e Katerinivka, além de ganhar algum território em quilômetros quadrados.
mas havia uma localidade que resistia firmemente. 9. Os russos não conseguiam conquistar 9 diretamente, então começaram a avançar pelos flancos. A Ucrânia manteve uma defesa firme por semanas, impedindo progressos. No entanto, nas últimas horas, novas ofensivas ocorreram nas laterais da vila, tornando insustentável a posição ucraniana. Tudo indicava que haveria uma retirada estratégica das tropas ucranianas, o que de fato ocorreu. Agora, múltiplas fontes confirmam que 9 está sob controle russo. Mas é crucial entender que essa conquista só aconteceu depois de enorme resistência ucraniana. As tropas de Kiev conseguiram frear os russos por muito tempo e obrigaram o inimigo a buscar rotas alternativas. A queda de 9 pode abrir a possibilidade de novos avanços russos, caso consigam manter o ritmo. Ainda assim, tudo dependerá da preparação da retaguarda ucraniana. O que pode vir a ser decisivo agora são as defesas estabelecidas em Lipov, Selina Dolina e Hitkotup. A resistência nestes pontos será fundamental para travar qualquer nova tentativa de avanço russo. Nos próximos dias, o esperado é que os russos realizem as chamadas operações de limpeza, que sempre seguem a tomada de uma vila. Eles provavelmente tentarão reabastecer suas tropas, já que os combates em torno de 9 foram intensos e custosos. Após esse período de recuperação, veremos se os russos vão lançar novos assaltos contra as vilas vizinhas. Mas isso dependerá muito da resposta ucraniana. Antes de encerrar a parte referente à linha de contato, é importante comentar o saldo do mês de abril, com base nas alterações observadas no meu próprio mapa. Claro que cada mapa tem suas particularidades, mas o meu mostra o seguinte: o exército russo avançou aproximadamente 385 km² ao longo do mês de abril. Já a Ucrânia avançou cerca de 20 km², resultando em um saldo líquido de 365 km² em favor dos russos. Essa conta inclui avanços dentro do território ucraniano, bem como em regiões fronteiriças como Kursk e Belgorod. Para comparar, em janeiro, o avanço líquido russo foi de 344 km². Em fevereiro, foi de 369. Em março, houve 563. Mas esse número foi inflado pelos eventos em Kursk. Já abril se manteve na média, 365 km². Ou seja, o ritmo de avanço russo tem sido constante em 2025, com exceção de março, que foi um mês fora da curva devido a um contra-ataque na região de Kursk. E com isso, encerramos a primeira parte. Em breve, trarei as atualizações sobre os acordos internacionais e as negociações em andamento. Mesmo não sendo uma informação diretamente da linha de contato, ainda assim, ela é extremamente relevante. A primeira dessas informações que quero comentar tem relação com o Tratado de Extração de Minerais entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América. Em primeiro lugar, esse tratado parece já estar finalizado. Assim como comentamos no dia anterior, várias vezes foi dito que o acordo estava pronto para ser assinado. E agora, ao que tudo indica, finalmente isso aconteceu. Diversos meios estão noticiando os pontos principais desse acordo. Claro, sempre é necessário verificar a veracidade dessas informações. Mas, no geral, compreende-se que esse tratado reafirma o compromisso de longo prazo dos Estados Unidos da América com a Ucrânia. Vai haver um investimento importante e uma cooperação mútua significativa. E o mais importante, os lucros provenientes da extração desses minerais vão ser divididos de forma bem mais justa. Quando se lê cada ponto do tratado e se compara com o plano original proposto pelos Estados Unidos da América, percebe-se claramente que agora se trata de um plano muito menos exploratório, muito mais comprometido com a reconstrução e com a parceria real entre os dois países. Isso é extremamente positivo para a Ucrânia, porque inicialmente as propostas estavam completamente voltadas ao benefício unilateral dos Estados Unidos. Mas a Ucrânia
com muita competência, conseguiu negociar, resistir e garantir um acordo bem mais justo. Esse tratado entre Ucrânia e Estados Unidos representa um marco estratégico. Ele sinaliza um investimento de longo prazo por parte dos americanos, o que é obviamente extremamente favorável para a Ucrânia, ainda mais quando se considera o gigantesco desafio da reconstrução pós-guerra. Agora, passando para outra informação importante. As negociações de paz envolvendo Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. Kit Kellogg, que é o enviado especial para tratar da guerra na Ucrânia, voltou a aparecer. Vale destacar que há uma certa confusão nesse ponto porque Donald Trump parece ter 2 enviados especiais. Não se contenta apenas com o secretário de Estado, que também participa das negociações, como seria o tradicional. Em vez disso, há 2 representantes. O primeiro foi Kit Kellogg. O segundo é Witkoff, que originalmente era o enviado especial para o Oriente Médio, mas, por alguma razão, acabou assumindo um papel relevante nas tratativas relacionadas à guerra na Ucrânia. Talvez isso esteja ligado ao que a imprensa vinha comentando. Uma suposta incompetência de Kellogg. De toda forma, Kellogg concedeu várias entrevistas recentemente e trouxe uma informação extremamente relevante. A Ucrânia estaria disposta a fazer certas concessões territoriais para encerrar o conflito. Pelo que foi possível entender, Kellogg não especificou quais seriam exatamente essas concessões, mas alguns veículos interpretam que isso poderia significar aceitar o congelamento da linha de contato atual, ou algo semelhante a isso. No entanto, é fundamental esclarecer: a Ucrânia rejeita de forma absolutamente categórica qualquer reconhecimento de território ucraniano como território russo. E isso inclui, com toda a firmeza, a Península da Crimeia. Sobre esse ponto, muito tem sido falado sobre congelar a linha de contato como uma base de negociação. E sim, pode parecer difícil que a Ucrânia consiga lançar uma ofensiva capaz de reverter completamente a situação atual nesse ponto específico. Por isso, até certo ponto, aceitar essa ideia como base para uma negociação de paz pode ser razoável. Porém, o que inviabiliza completamente essa ideia é o fato de que a Rússia, tanto em declarações públicas quanto em relatos de conversas privadas, não quer apenas manter a linha de contato. A Rússia quer continuar avançando e deseja capturar integralmente as regiões de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk. Essa intenção russa já foi discutida diversas vezes, e se a Ucrânia não estiver disposta a ceder essas áreas, então os combates e a guerra vão continuar por tempo indefinido. Mesmo que a Rússia avance, como já comentamos, isso não será fácil. Principalmente quando falamos das regiões de Kherson e Zaporizhzhia. São áreas difíceis de ocupar e defender. E mais, mesmo que a Ucrânia aceite congelar a linha de contato, essa decisão provavelmente viria acompanhada de exigências por garantias fortes de segurança. E isso é algo que a Rússia se recusa terminantemente a oferecer. Já vimos isso acontecer várias vezes. Portanto, voltamos ao ponto central. Existe um choque direto entre os interesses das 2 nações. E algo curioso também fica evidente. Com essas declarações, percebe-se que as negociações não são realmente entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos da América. O que há, na prática, são negociações paralelas. Uma entre Rússia e Estados Unidos e outra entre Ucrânia e Estados Unidos. E essas conversas não parecem estar no mesmo nível. Os russos querem uma coisa. Os Estados Unidos acertam outra coisa com a Ucrânia. E, inevitavelmente, aquilo que foi combinado com os ucranianos acaba sendo rejeitado pelos russos. Não sei se está claro o ponto que estou tentando explicar, mas essa parece ser a dinâmica atual. Como sempre dizemos por aqui, que tudo isso se resolva o quanto antes, que esse conflito chegue ao fim o mais rápido possível, que as negociações avancem e tragam resultados concretos. Mas o fato é que o tempo continua passando. Donald Trump prometeu acabar com a guerra antes mesmo de assumir o poder.
Era óbvio que isso fazia parte de sua campanha, e como se esperava, isso não aconteceu. Depois, Trump declarou que encerraria a guerra nas primeiras 24 horas de seu mandato. Repetiu isso várias vezes. E claro, isso também não aconteceu. Depois, tentou dizer que foi uma piada ou um mal-entendido, mas não foi. A promessa estava feita. Em seguida, passou-se a falar em encerrar a guerra nos primeiros 100 dias de governo. Esse já era um prazo um pouco mais realista, mas, mesmo assim, não se chegou a nenhum acordo dentro desse tempo. O que queremos reforçar é que, desde o início dessas promessas, já era possível perceber a complexidade dessa guerra. As posições dos dois lados são completamente opostas em diversos aspectos. Isso dificulta tremendamente a construção de um consenso e, por consequência, torna extremamente difícil alcançar a paz. Já comentamos isso várias vezes. Os Estados Unidos têm tentado pressionar de diversas formas. Mas ainda assim, a realidade é que as negociações continuam sendo muito difíceis. Mesmo com tanta informação circulando, mesmo com tantos comentários na imprensa, o progresso efetivo nesse tema continua muito limitado. E como já dissemos antes, isso era esperado. Porém, voltando ao ponto de esperança, tomara que haja um rompimento positivo nesse impasse, que se consiga romper com as divergências mais profundas entre Ucrânia e Rússia e avançar o quanto antes para, finalmente, encerrar essa guerra terrível. Uma guerra em que morrem milhares de pessoas todos os dias. Que tudo isso acabe o mais rápido possível. Por fim, uma última informação importante. Os Estados Unidos da América suspenderam certas restrições à venda de armamentos para a Ucrânia. Isso acontece no contexto desse tratado de extração de minerais que foi firmado entre os dois países. A retirada dessa proibição provavelmente permitirá à Ucrânia, depois de todo esse tempo, adquirir mais equipamentos, que são urgentemente necessários. Fala-se muito sobre a necessidade urgente de comprar mais sistemas de defesa antiaérea. Todos sabemos que essa é uma das prioridades mais críticas para a Ucrânia. E talvez agora essas compras comecem finalmente a se concretizar. Mas por hoje é isso. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham uma ótima tarde. E, se Deus quiser, nos vemos amanhã. Muito obrigado mesmo.